A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gálatas, o único Evangelho, o Evangelho de Cristo. Título do volume 1: Seguir o Espírito para concluir a obra de Deus. Autor: Pedro Dong. Semana 2. Cristo se entregou para nos desarraigar deste mundo perverso. Terça-feira. Ler com oração, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Colossenses 1, 25. Como Deus preservou a verdade do Evangelho. A igreja em Jerusalém começou como uma igreja modelo para todos nós. Entretanto, esse modelo acaba no capítulo 15 de Atos. No capítulo 21, vemos Tiago dizendo que havia dezenas de milhares de judeus que creram no Senhor Jesus e todos eram zelosos da lei, ou seja, praticantes da lei. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus e lhe disseram: Bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Versículo 20. Eram cristãos, criam em Jesus, mas continuavam praticando a lei. Esse é o assunto abordado em Gálatas. Se Deus não tivesse preparado Paulo, desde sua impactante conversão, sua ida para Antioquia com Barnabé, onde permaneceram servindo ao Senhor por 1 ano, até que o Espírito Santo os enviasse para sua primeira viagem missionária, a verdade do Evangelho não teria sido preservada. Não teríamos acesso à economia de Deus, a seu plano de salvação e a tudo o que desfrutamos hoje. Graças à soberania de Deus, ao preparar Paulo, isso não foi apagado. Paulo foi separado e preparado por Deus para completar a revelação de sua palavra, o que inclui a verdade do Evangelho. Se o Senhor não tivesse preparado Paulo e o enviado ao mundo gentil para pregar o Evangelho e escrever as revelações que havia recebido de Deus, provavelmente a verdade do Evangelho teria sido extinta com a igreja em Jerusalém. Embora o início da igreja em Jerusalém tenha sido maravilhoso, sua segunda etapa foi desastrosa. O que estamos falando é importantíssimo. Se a carta aos Gálatas não tivesse sido escrita, não teríamos clareza sobre o que praticar, a lei ou o evangelho verdadeiro. Temos essa clareza graças aos escritos de Paulo, principalmente a carta escrita aos Gálatas. Vejamos então o contexto da carta de Paulo aos Gálatas. Os destinatários da carta eram as igrejas da Galácia, levantadas por ele e Barnabé em sua primeira viagem missionária. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, às igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 1, 1-3. Eles navegaram de Antioquia a Chipre, e de Chipre à região da Galácia. Foram primeiramente para Antioquia da Pisídia, que é outra província, e de lá para Icônio, Listra e Derbe. Essas são as 3 cidades principais da Galácia, as quais foram revisitadas por Paulo e Silas em sua segunda viagem missionária. Entre a primeira e a segunda viagem missionária de Paulo, ocorreu a reunião descrita no capítulo 15 de Atos. O assunto tratado nessa reunião ficou claro neste versículo. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Atos 15, 1. É evidente pelo teor da carta aos Gálatas que aquilo que estava acontecendo em Jerusalém, ou seja, a influência das práticas judaicas, havia chegado não somente a Antioquia, mas também devido à sua proximidade à Galácia.
As igrejas na Galácia foram levantadas por Paulo em sua primeira viagem missionária, que aconteceu entre os anos 45 e 50 depois de Cristo, período em que ocorreu a reunião descrita no capítulo 15 de Atos. Já a segunda viagem missionária de Paulo aconteceu entre os anos 50 e 54 depois de Cristo, período em que Paulo percebeu a influência dos judaizantes. As igrejas da Galácia foram muito abaladas por esse ensinamento. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Gálatas 1:6. E mais, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo, exposto como crucificado? Gálatas 3:1. A palavra fascinou significa enfeitiçou. Voltar para a prática da lei após receber a salvação pela graça é o mesmo que declarar que Jesus foi crucificado em vão. Os judaizantes eram pessoas que se diziam cristãos, mas insistiam que ainda era necessário seguir a lei de Moisés e os costumes e tradições judaicos, em especial a circuncisão. Paulo chegou a chamá-los de falsos irmãos. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Gálatas 2:4. Para os judaizantes, se os gentios quisessem ser salvos, crer em Jesus era apenas o primeiro passo. Em seguida, os gentios precisavam praticar a circuncisão e guardar a lei de Moisés. Esse era o outro evangelho que os judaizantes pregaram aos gentios na Galácia. Cristo morreu para nos libertar da escravidão do pecado e da lei. Graças a Deus, quem está em Cristo Jesus não está mais sob a escravidão do pecado nem da lei. Agora anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção, a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens, para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.